Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 90, por favor. Salmo 90, são 17 versículos. É o início do que nós chamamos de o quarto livro. Salmo 90, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. O Salmo 90 é o salmo mais antigo das Escrituras, e o título já diz, é uma oração de Moisés, homem de Deus. Vamos ler essa passagem bíblica, falar com as crianças e procurar compreender o que é uma oração ao Deus eterno, né? A partir de Moisés. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Conversar com as crianças primeiro. Crianças, este pastor gostaria que vocês, na ilustração que fazem, nossas crianças sempre fazem uma ilustração aqui para acompanhar a exposição da palavra. E enquanto os pastores estão pregando, eles vão pensando naquilo, à luz sempre do ouvir a palavra de Deus e também exercitando, participando de maneira fenomenal também. Então o pastor gostaria que vocês se desenhassem orando no quarto de vocês. Aliás, o pastor quer pedir uma coisa para vocês, crianças. Vocês oram, não oram? Vocês já oram, não é? Porque quando as crianças são muito pequenas, normalmente os pais oram com elas, e está certo, mas os pais oram com seus filhos para que eles orem um dia, né? Nós não podemos a vida inteira esperar que somente as nossas orações seja a instrução de Deus. Deus ensina os pais a orarem por seus filhos, com os seus filhos, e então os filhos, ao aprenderem essa prática dos pais, tendem a orar também. Aqui nessa ilustração, enquanto eu estou conversando com as crianças, eu já deixo uma linha aplicativa muito direta. Pais precisam sempre orar pelos seus filhos e também com os seus filhos. Pelos seus filhos, sempre. Com os seus filhos, nem sempre. Os filhos ficam muito tempo conosco, os pais. De vez em quando a gente conversa, Patrícia e eu, sobre isso. Nossos filhos já estão grandes, como vocês, pais. Agora, contem o tempo que seus filhos ficaram com vocês. Quantos anos? 20? 25?
Alguns ficam mais, 30, mas quando eles vão ficando lá pelos 30, os pais já começam a se preocupar, porque é normal que eles sigam a vida deles, é normal. Então os filhos ficam menos tempo conosco em casa, eles ficam mais tempo com as suas famílias depois. Por isso, espera-se que os pais que oram por seus filhos, com os seus filhos, esse ensino fique no coração deles. E então, quando eles tiverem suas famílias, eles o façam isso, né? Pois o pastor gostaria que as crianças pensassem nisso. Vocês orando lá no seu quarto. Chega um momento que não precisa mais do pai ou da mãe para orar, porque a criança já aprendeu. E é bom quando esse começo seja logo, quando as crianças logo orem. É muito importante isso. É uma didática importante das igrejas reformadas, inclusive. Que as crianças, tão cedo quanto o Espírito já lhes abrir o entendimento, já tenham esse relacionamento com Deus. Então, crianças, se possível, façam essa ilustração, vocês em oração, seja no quarto de vocês ou em qualquer outro lugar. Por que o pastor sugeriu o quarto? Porque nós vamos falar de oração aqui, neste salmo, uma oração ao Deus eterno. E houve um dia em que os discípulos perguntaram para Jesus sobre como é que se deveria orar. E olha só, Jesus ensinou, ele disse que quando eles orassem, eles não deveriam ser como hipócritas, que gostam de orar, mostrando para as pessoas que são bons oradores. Ao contrário, deveria-se entrar num quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto, porque o Pai que vê em secreto recompensa, ou seja, responde. Essa é a instrução de Jesus aos seus discípulos. Tem mais, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse que repetições não convencem Deus. Se repetir, Deus não vai atender porque repetiu. Que toda repetição aos olhos de Deus é uma atitude sem importância. Então não é de repetir orações que a gente ora. Os gentios fazem assim, está escrito lá na palavra, que acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Pois, crianças, Jesus disse aos seus discípulos que eles não deveriam se parecer com gentios, mas deveriam conversar com Deus. Conversar com alguém que sabe das suas necessidades, até mesmo antes de eles pronunciarem suas necessidades. Então essa era a instrução de Jesus aos seus discípulos, e aí Jesus vai ensinar uma coisa importante. Ele diz, então quando orardes, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a instrução de Jesus aos seus discípulos. Vocês lembram que o próprio Jesus havia dito antes um pouquinho? Não façam das suas orações repetições. Não façam das suas orações rezas. Não façam das suas orações repetição de palavras. Infelizmente, a igreja desobedeceu isso como um todo e faz dessa oração uma repetição. Não é interessante? Jesus disse, não uma repetição. Não é interessante? Jesus disse, não usem de repetições, pois se tornou uma das orações mais, infelizmente, sem pensar. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para ser uma reza, não é para ser uma repetição de palavras, é para ser uma instrução, uma busca por Deus, um reconhecimento da grandiosidade de Deus e da pecaminosidade do homem. A primeira parte da oração dominical, chamada de oração do Pai Nosso, a primeira parte é só sobre Deus, só fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do domínio de Deus, do governo de Deus, da santidade de Deus. A outra parte diz, e nós temos fome, por isso precisamos de pão. E nós caímos no pecado, por isso livra-nos, Senhor. O que é que Jesus estava ensinando aos seus discípulos? A orar, a reconhecer a grandiosidade de Deus e a reconhecer a pecaminosidade e a pequenez do homem. Mas de onde vêm instruções como estas? De uma oração como a de Moisés. Este salmo é uma oração de Moisés.
Então, enquanto as crianças vão fazendo o desenho delas mesmas no quarto ou em algum lugar orando, aquele desenho típico das mãozinhas postas, orando, aquela ideia de cabeça baixa, orando, os olhinhos fechados, orando, aquele tempo que é só você, criança, com Deus, aquele descobrimento que você tem, que existe um Deus que ouve você, no silêncio do seu quarto, na limitação das suas palavras, um Deus que lhe ama, não porque você faz coisas boas para Ele, ou para alguém, um Deus que lhe ama, porque antes de tudo, falou ao seu coração, antes de tudo, já mostra a presença dEle. Então, se há uma criança que ora, é muito provável que o Espírito já chegou a esse coraçãozinho e já lhe deu entendimento que pode falar com o seu Deus, com o seu Pai. E é muito bom para nós quando sabemos que os nossos filhos oram, porque os pais se sentem mais seguros quando sabem que os filhos oram. Aqui está Moisés, e o assunto é a oração. Será que tem contexto este salmo? Quando você vê um salmo como esse, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, Senhor, o Senhor é maior que os montes, nós não, nós somos reduzidos a pó, nós somos arrastados na torrente, nós somos como um sono, como uma relva, como uma neblina. Por que será que Moisés estava orando assim? Bom, alguns comentaristas dizem que tem um contexto. Contexto é, sabe quando um salmista escreve alguma coisa baseado em um fato? Exemplo, quando Davi escreveu o Salmo 51, o contexto era o seu pecado com Batseba. Quando ele escreveu o Salmo 32, ele ainda está dentro de um turbilhão, uma confusão, um temor. Eu tenho pecado tanto, Senhor, quando eu peco, os meus ossos se envelhecem dentro de mim. Senhor, não considera a minha iniquidade. Quer dizer, não foi por acaso que Davi escreveu o Salmo 51 e o Salmo 32. Havia um contexto de dor, de angústia, de sofrimento. Natã havia dito a ele, você é um pecador, seu rei. Você é o pecador. E esse choque de realidade fez com que Davi chorasse amargamente e então escrevesse esses dois belíssimos salmos. E este aqui, ele tem um contexto também. E eu vou lhes contar rapidamente o contexto para que a gente consiga compreender essas passagens tão profundas. Houve um momento em que Deus conduziu Moisés e o povo até um lugar, a última parada antes da terra prometida. A última parada antes da bênção, a última parada antes do ponto final, a última parada antes do lugar em que todos usufruiriam da presença de Deus ali no frutificar das plantas, no arar a terra e a terra produzir, entre as famílias, diante dos povos idólatras. Havia o momento prometido, aquele lugar em que Deus havia dito a Abraão ainda, eu te encaminharei para uma terra, você vai para um lugar, você e sua descendência chegarão a este lugar. Esse lugar está pertinho de ser alcançado, muito perto. E então, Deus conversando com Moisés, pede que Moisés mande alguns espias para observar a terra e planejar o acesso a essa terra. E lá vão os 12 espias. Eles vão e reconhecem que a promessa é verdadeira. Não é que Deus estava certo, não é que é verdade. Existe essa terra, existe mesmo. Olha, é assustador, talvez seja inimaginável aos nossos olhos. Quando Deus falava e dizia que existia esse lugar, a gente pensava, deve ser um lindo lugar, deve ser um bom lugar. Mas agora que os nossos olhos veem, vocês não têm ideia do tamanho do cacho de uva. Vocês não têm ideia do tamanho da fruta para alimentar, vocês não têm ideia, é mais do que a gente imaginava. E todo mundo vibrou e disse, então que bom, mas 10 disseram, só tem um problema, não é para nós, porque se nós formos a gente morre antes de comer a fruta prometida, não é para nós. Tem gigantes lá, tem gente que vai defender. Vocês acham que eles vão entregar essas coisas tão grandiosas e maravilhosas só porque nós vamos lá e vamos falar, Deus disse que é para nós? Esqueçam isso, não vai acontecer. Tem que ter algum outro plano. 2 homens se levantam e falam, não há outro plano, é este o plano. A palavra de Deus disse, vai e nós iremos.
E a palavra de Deus, se o Moisés representa a vontade de Deus é que a gente vá ao nosso lugar. Mas 10 convencem mais do que 2. E então essa passagem, você não precisa abrir o texto, mas ela está toda relatada em Números 13 e 14. Em Números 13 e 14, nós temos uma crise. Como é que se gesta uma crise desta proporção? Eles estão muito prestes a chegar à terra, só que quando os 10 dizem, não tem jeito, é morte, ninguém supera essa muralha, ninguém ultrapassa esse povo. É povo mais desenvolvido do que nós, é povo mais armado do que nós, é povo que tem ódio no coração. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém que tem ódio? Você vai convencer? Não tem jeito, nós não vamos subir, não poderemos subir contra este povo porque é mais forte do que nós. Os 10 disseram em coro. Imagina como um coral quando canta forte e a igreja ouve aquela voz de 40, 50 pessoas, pois esses 10 fizeram um coro. Não poderemos subir, o povo é mais forte do que nós, sejamos razoáveis, sejamos lógicos. Pois é, eles aumentaram ainda, eles diziam, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos são homens gigantes, ou homens de grande estatura. Agora veja como é que o povo reagiu a isso. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e chorou aquela noite inteira. Vejam o que os 10 fizeram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eles estavam na última parada do deserto. Tivéssemos morrido no deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, ou por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e eles já não tinham mais muita coisa a fazer, a não ser chorar, sofrer. Estava com Moisés Josué e também Calebe. E então, veja como Moisés reage a essa situação, é o Salmo 90. Como é que Moisés reage a uma situação quando Deus diz, com peste eu vou ferir este povo, eu vou deserdar este povo, eu farei de ti, Moisés, um povo maior do que este. E então Moisés intercede e diz, Senhor, não faz isso por amor do teu nome. Senhor, este povo é isso, mas não faz isso. O Senhor é longânimo, esse povo não é. Esse povo não se lembra de ti. Esse povo não te adora, mas o Senhor é. O Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão. Senhor, perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. E como também tens perdoado este povo, desde a terra do Egito até aqui. Este é Moisés, uma figura de Cristo no Antigo Testamento, uma demonstração, uma ligação entre um povo bastante estranho, diga-se de passagem, e um Deus muito amoroso. Quando Moisés fala isso ao povo, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo contra Deus. Vocês não têm ideia da ofensa que vocês estão cometendo contra Deus. Vocês deveriam subir, vocês deveriam confiar mais em Deus, vocês deveriam conversar mais com Deus, vocês deveriam reconhecer quem Deus é. Pelo que vocês são até aqui, pelo que Deus fez conosco até aqui. Vocês deveriam fazer isso. Parece que o povo reconhece, mas o estrago já havia sido feito. O povo diz assim, está certo Moisés, é verdade Moisés, a gente tem pecado. Depois de murmurar, depois de dizer todas estas coisas contra Deus, alguém diz, acho que a gente errou. Senhor, dá para desculpar? Dá para desculpar a gente? A gente errou, a gente vai subir, a gente vai enfrentar então esses gigantes. É quando Moisés diz, agora é melhor não ir. Depois do que vocês fizeram, depois do que vocês falaram, agora é melhor não ir. Mas eles dizem, não, nós iremos. Não é, Moisés? Nós não somos o povo de Deus? Nós iremos, nós enfrentaremos esses gigantes então, vamos lá. E eles foram. Antes eles estavam desobedecendo a Moisés, porque Moisés disse, subam esse morro. Agora eles estão desobedecendo a Moisés, porque Moisés disse, agora é tarde, agora não subam mais. Eles desobedecem 2 vezes, e eles vão.
O resultado está lá em Números, eles são derrotados em Horma. Uma derrota horrível, uma derrota terrível. Os amalequitas e os cananeus que estavam ali, os enfrentaram, e o texto termina dizendo: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha lá em cima e os feriram, derrotando-os até Horma ou Horma. O que isso pode nos ajudar a pensar no salmo que Moisés escreveu? O que é uma oração ao Deus eterno? Quando você tem um contexto a essa altura, provavelmente, quando Moisés escreve este salmo, ele tem em mente todas essas coisas. Ele tem em mente a retirada do Egito, ele tem em mente o poder de preservação de Deus, ele tem em mente que o Senhor nunca falhou, ele tem em mente que o Senhor ama o seu povo, ele tem em mente que o Senhor deixou a lei, a instrução para ser passada de pai para filho, ele tem em mente que o Senhor tem um plano para este povo, apesar da crise, apesar da derrota em Horma. Ele tem em mente que o Senhor não muda, ele tem em mente que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é longânimo, mas quando ele olha para ele e olha para o seu povo, ele encontra um espaço muito grande, uma diferença muito grande, assustadoramente grande. E então nós temos algo aqui no Salmo, e eu vou tentar dividir isso em 3 formas. Como é uma oração ao Deus eterno? Como é que se ora ao Deus eterno? Os versículos 1 a 6 parecem nos mostrar que a gente ora ao Deus eterno, sabendo que Ele é a fonte e o alvo da história, enquanto o homem é insignificante no tempo e no espaço. E por que é que nós chegamos a uma conclusão sintética desses primeiros 6 versículos? Por que é que Moisés entende? Deus é isso, fonte e alvo da história. Ele cria a história, Ele cria os momentos, Ele tem os planos, enquanto o homem é muito insignificante no tempo e no espaço. Os versículos parecem nos mostrar. Veja os primeiros 3. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Lembra que o povo acabou de ser derrotado lá, de geração em geração. Quando nós não temos terra, o Senhor é a nossa casa. Antes que estes montes ou as montanhas que eles tinham que subir para chegar à terra, tudo isso se formasse, antes de tudo isso, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Agora, qual é a diferença entre o Senhor e nós? Tu reduzes o homem ao pó. Tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. E aí vê a fragilidade do homem. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Meus irmãos, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, Ele está usando essa forma, essa didática. Conheçam, entendam a diferença entre Deus e vocês. Saibam da eternidade de Deus, saibam do seu poder, da sua soberania, saibam da sua vontade, saibam da sua perfeição, saibam da sua majestade, não duvidem de Deus. Saibam que Ele tem nas suas mãos todo o poder, a sua palavra é a própria ação. Ele fala e as coisas acontecem, saibam disso. Mas reconheçam que vocês vão ter fome todos os dias. Reconheçam que o pecado está dentro de vocês o tempo inteiro. Reconheçam que o mal, que muitas vezes você acha que está muito longe de você, já lhe dominou. E você já está vivendo mais para o mal do que para o Senhor. Então essa é a primeira consideração dessa passagem. Quando a gente se aproximar de Deus para orar, é muito importante saber da nossa insignificância. Por que isso é importante nos nossos dias? Porque nos nossos dias nós temos uma oração muito corrompida, uma chamada oração de poder, uma chamada oração de autoridade, uma chamada oração em que nós dizemos: Deus, agora, eu quero, eu digo, o Senhor precisa atender. Eu sei que esse não é um hábito nosso, reformados, eu sei que não é, mas às vezes isso chega dentro das nossas igrejas reformadas, quando as nossas orações, muitas vezes, são o tempo inteiro, repetições de coisas que a gente quer e ainda não recebeu. Bom, eles tiveram 2 respostas negativas aqui, eles tiveram 2 desobediências aqui, e eles insistiram as 2 vezes em ir contra a vontade de Deus. Então uma oração pode ser exatamente o caminho para nós demonstrarmos a Deus que a gente quer ir contra a vontade dEle.
Moisés, ajuda-nos a pensar nisso. Quando orardes, vai para o teu quarto, disse Jesus, e pode ser que você não precise nem falar nenhuma palavra, porque Ele conhece o que está no seu coração antes que a sua palavra expresse. Então a oração para Moisés, ou a forma de Moisés orar, tem esse contraste. O contraste é, um é eterno, o outro é como uma neblina da manhã. Como é que a neblina da manhã vai ordenar ao eterno como é que as coisas devem ser, né? É humildade que Moisés ensina aqui. É humildade. É humildade até para quando o não é um não claro, a gente não ficar dizendo, mas esse teu não claro dessa maneira, tem que ter um jeito, tem que ter um sim depois desse não. Eu vou permanecer aqui, porque esse não eu não reconheço, esse não eu não quero, esse não eu não aceito, esse não é para mim. Irmãos, os nãos de Deus provavelmente estejam entre as maiores bênçãos que nós recebemos. Eu sei que isso num primeiro momento é difícil de entender, mas a maior parte de Deus nos abençoar é dizendo não aos nossos pedidos maus. Veja outra ideia, está do versículo 7 até o versículo 12. E aqui, mais do que nunca, o pano de fundo de Números 13 e 14 nos ajudam demais a entender. Somos consumidos na tua ira, diz Moisés, e pelo teu furor conturbados. É que as nossas iniquidades, Senhor, estão diante de ti, é isso. Sob a luz do teu rosto, todos os nossos pecados que a gente quer esconder. Senhor, o Senhor nos fez perder essa primeira guerra, o Senhor nos fez envergonhados agora, porque, Senhor, o que está diante de ti são nossas maldades. O que está diante de ti, Senhor, são nossas iniquidades. Senhor, todos os nossos dias, as nossas iniquidades provocam a tua ira o tempo inteiro. Como o Senhor pode ficar sem uma ira santa diante das nossas desobediências? Diante do tempo que o Senhor nos dá para viver? É por isso que a maior parte de nós já não tem vigor, porque nós escolhemos viver contra ti. Nós escolhemos, dentro da nossa concepção, que poderíamos viver sem oração, que poderíamos viver sem clamor, que poderíamos viver sem confissão de pecados. Nós idealizamos para nós um reino pessoal, em que quando nós precisarmos do Senhor, nós te chamamos. E aí, como o Senhor é bom e tudo, o Senhor vai nos atender, né? Olha a forma como nós escolhemos viver. É mais ou menos isso que Moisés está dizendo ao povo. Moisés está dizendo a este povo, vocês, enquanto recebem o maná, vocês não agradecem pelo maná. Vocês até estão enjoados de maná. Quando o calçado de vocês não se gasta, vocês não dizem obrigado, Senhor, porque o nosso calçado não está se gastando. Vocês dizem, eu estou enjoado desse modelo de calçado. Não pode ter outras correias, outras sandálias? Quando o Senhor Deus está na presença de vocês e um culto deve ser levantado a Ele, uma adoração pura a Ele, vocês olham para os povos e vocês veem os povos adorando os ídolos deles. E vocês dizem, a gente não pode ter uma imagem também não? Não pode? Por que não pode? Por quê? Porque a gente não pode adorar do nosso jeito? Por que a gente não pode escolher o nosso jeito de adorar? Por quê? É isso que Moisés está falando. Moisés está ajudando esse povo a perceber a miséria pecaminosa do homem que não leva em conta um juiz, o Senhor Deus, como alguém que julga as ações do povo. Ele está dizendo, um povo negligente não está considerando a justiça de Deus. E a justiça de Deus, meus irmãos, olhando aqui para esse texto, que eu estou dentro do texto, a justiça de Deus parece mostrar que se o Senhor não reter a sua cólera, se o Senhor não segurar, não conter a sua ira, esse povo realmente já seria destruído aqui, nesse exato momento. Tanto é que Moisés termina dizendo, quem conhece o poder da tua ira, no versículo 11, né, dessa passagem, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, a gente precisa mesmo é alcançar coração sábio. Então Moisés reconhece aqui, reconhece a sua miséria, a miséria do povo, fazendo orações estranhas, querendo coisas que não procedem, que não fazem parte da vontade de Deus.
E aí a gente se pergunta, quantos de nós, quando oram, sabem da ira de Deus? Quantos de nós, quando oram, sabem que o Senhor conhece as nossas ações, que o Senhor sabe das nossas desobediências, que o Senhor sabe das nossas negligências? Quantos têm um coração apertado? Quantos de nós sofrem porque se esquecem de orar a Deus? Quantos de nós sofrem porque pecaram contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra o seu irmão? Quantos de nós, diante de um Deus que julga todas as nossas ações, se preocupam em santidade, em santificação? É isso. O que é que Moisés está querendo ajudar o povo a entender? Vocês precisam, nas suas orações, saber que Deus é um Deus justo. E então vocês precisam saber nas suas orações que o Deus justo tem todo o direito de penalizar toda a desobediência contra Ele. E nós temos 40 anos de história na presença de Deus. Só que se agora nós estivermos no último estágio para chegar a Canaã, e a nossa resposta é uma desconfiança em Deus, o que é que nós queremos, o que é que nós vamos esperar de Deus? Vocês esperavam uma vitória em Horma? Vocês esperavam que Deus os abençoaria depois de 2 desobediências? Lembrem que Deus é um Deus justo. Então, meus irmãos, uma das grandes preocupações do povo de Deus nos dias atuais é se perguntar: Senhor, o que o Senhor quer mesmo? Mais do que eu quero, o que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu seja? Como é que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer? E então, meus irmãos, esse tipo de oração muda a nossa vida. Esse tipo de oração tira das prateleiras de desejos montanhas de pedidos. Quando a gente diz: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim dentro da minha casa? O que o Senhor quer de mim dentro da igreja? O que o Senhor quer de mim nessa sociedade? O que o Senhor quer de mim com a profissão que o Senhor me deu? O que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor vai usar a mim, o meu intelecto, as minhas emoções, a minha saúde? Como é que o Senhor vai, o que o Senhor quer de mim com isso? Por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez nascer neste país? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para a Tua glória, Senhor? Note que essas normalmente não estão nas prateleiras dos nossos pedidos de orações. Mas o povo de Deus precisava saber disso aqui, nessa hora. Vejam a última parte, ela está do versículo 13 até o versículo 17, é uma oração de Moisés ao Deus eterno, e nós vamos perceber que a oração de Moisés é uma oração consciente de que ele faz parte do plano eterno de Deus, e de que há uma felicidade e um poder na vontade de Deus. Vejam o versículo 13 para frente. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tenha em mente que este salmo foi escrito, pensado e escrito logo após uma crise. Moisés é o gestor da crise. Moisés agora tem um povo que um pouquinho antes estava murmurando, um pouquinho depois estava chorando, um pouco depois estava desobedecendo, logo depois estava perdendo uma guerra, e agora estava dizendo: gente, o que temos feito contra Deus? Parecia que agora nós chegaríamos à terra, e agora nós temos num pouco espaço de tempo, tudo contra nós, tudo se voltou contra nós, e eles começam a dizer: Moisés, cadê a tua liderança? Cadê a tua palavra, Moisés? Moisés, e agora, o que é que nós vamos fazer, Moisés? A oração de Moisés é: Senhor, apesar de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, alegra os nossos dias, tem misericórdia de nós. Senhor, apesar de nós não orar como convém, esteja conosco. Apesar de nós não nos ajudarmos uns aos outros como convém, seja sobre nós a tua graça. Apesar de nós sermos maus, cobre a nossa maldade com a tua bondade. Moisés faz uma oração magnífica, eu acho, quando ele diz assim: Senhor, se há alguma coisa a fazer por nós aqui, confirma a obra das nossas mãos. Quando nós olhamos para esse texto, e quando nós vemos que o Senhor vai confirmar a obra das mãos deles,
ainda que seja através dos filhos deles, os filhos dessa geração, nós vemos o que é o poder de Deus. O Senhor Deus confirmou a obra do seu povo, quando o seu povo entendeu que precisava andar segundo a voz de Deus. Enquanto o povo acha que pode andar segundo a sua vontade, Deus não confirma a obra das suas mãos, aqui no texto. Enquanto o povo acha que Deus não é Deus, enquanto o povo acha que Deus não é onisciente, onipotente e onipresente, Deus não confirma a obra das mãos deles. Enquanto o povo não adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, confessa os seus pecados, Deus não confirma a obra das mãos deles. Enquanto eles não reconhecem que só existe um Deus, o Santo de Israel, Deus não confirma a obra das mãos deles. Enquanto este povo não compreende que ele é filho do pacto, que é povo de Deus, exclusivo, propriedade santa, nação santa, separada das nações, Deus não confirma a obra das suas mãos. Enquanto este povo não se arrepende do seu pecado, de não considerá-lo como o majestoso e poderoso Deus, Deus não confirma a obra das suas mãos. Nós estamos falando do povo de Moisés, estamos falando de Moisés, estamos falando de oração, estamos fazendo a conexão dessa oração com a oração do Pai Nosso, e em última análise, nós somos os filhos de Abraão, como se fôssemos o povo de Moisés, o povo em que os apóstolos deram início à igreja, 4.000 anos, 2.000 anos depois, nós somos o povo da oração. A minha última aplicação aqui é: você acha que Deus vai confirmar as obras das suas mãos? Você acha que Deus vai confirmar a obra das nossas mãos? Você acha que é fazer e Deus falar, Ele fez, é meu filho, eu amo, seja dessa maneira? Eu vou lhe dizer, humildemente, só se Deus mudou. Senão Ele não vai confirmar a obra das nossas mãos. Se nós não ensinarmos as nossas crianças no caminho que devem andar, elas não vão andar no caminho. Elas vão se desviar, e é justo que se desviem, porque os pais perderam a autoridade de ensinar seus filhos. Se nós não vivenciarmos em adoração ao nosso Deus, ao único Deus, e enchermos nossas casas de ídolos, de vaidades, Deus não confirmará a obra das nossas mãos. Porque Deus não tolera a iniquidade, Deus não tolera a idolatria, Deus não tolera que um coração se engrandeça contra o próprio Deus para dizer, Deus cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. É intolerável a santidade de Deus, alguém orar para Deus como se estivesse na mesma altura de Deus. Enquanto um povo não fizer discípulos, com a ordem de fazer discípulos, uma igreja viverá estéril pelas gerações, com a vergonha em nós. Se eu e você, se nós fôssemos hoje tomados à presença de Deus, levados pela morte, quais são as obras das nossas mãos? Porque é a única coisa que a gente vai levar para o céu. Nós não vamos levar a riqueza, nós não vamos levar a honra das pessoas, nós não vamos levar a admiração das pessoas, nós não vamos levar os recursos maravilhosos que nós conseguimos arrecadar com o suor dos nossos trabalhos. Só tem uma coisa que a gente vai levar lá, que estará conosco lá, a obra das nossas mãos, as nossas boas obras. Tem gente que está com a mala vazia, não vai ter nada para mostrar lá ao Senhor. Certamente sim. Bom, o cristianismo tem 2.000 anos de instrução. O cristianismo tem não sei quantos ainda, até o Senhor Jesus Cristo voltar. A minha oração é que o Espírito nos ajude a encher essa mala das boas obras, porque Paulo disse aos Efésios, para as boas obras fomos criados.
para fazer as boas obras. E se nós temos 10 anos, 20 anos, para que nós arrumássemos essa nossa mala, para um dia nos encontrarmos com o Senhor da glória, que nos chamou de filho, mudou a nossa história, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos deu o privilégio, agora que vocês são crentes, agora façam isso, deem o melhor de vocês nessa geração, encham essa mala de viagem com todas as obras que vocês tiverem. E se o Senhor nos chamar agora, e essa mala estiver vazia, aí lá no céu, nós vamos ver o que era a oração de Moisés. Moisés dizia numa simplicidade: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma a obra das nossas mãos. Quero concluir fazendo uma aplicação muito breve, às crianças inclusive, crianças amadas, começando com vocês, novinhas, fazendo ilustração já numa igreja, junto com papai, mamãe ou alguém da família. Qual será o teor das orações de vocês? Moisés, crianças, quando orou a Deus, reconheceu a majestade de Deus, reconheceu a insignificância deles como povo, reconheceu que muitos dos nossos atos, que a nossa vida, ela está às claras diante de Deus, crianças. Então todas as coisas que vocês escondem do papai, escondem de alguém, todas as coisas que vocês têm vergonha muitas vezes até de pedir perdão, todas as coisas que vocês fazem, desculpem, e vocês acham que ninguém vê, Deus vê, crianças. E eu tenho que lhes dizer uma coisa muito importante, crianças: não deixem a vida de vocês serem uma vida inteira diante da ira de Deus, crianças, porque Deus é justo. E então, ao confessar seus pecados, vocês terão um justificador, Jesus Cristo como Redentor. Então, crianças, se você tiver 6 anos, 5 anos, 7 anos, lembre que você precisa de um Salvador, porque você está na presença de um Deus Santo. E o Deus Santo é um Deus de ira, porque Ele é justo. Então, não tenha 70, 80 anos de vida para um dia talvez levar em conta que você perdeu sua vida, porque passou a vida inteira diante da ira de Deus e não confessou os seus pecados. Tá bom, crianças? Levem isso, é uma aplicação para vocês. Mas isso também serve para nós adultos, só que as crianças olham para frente, nós olhamos para trás. E por fim, não só diante da ira de Deus, mas diante da graça de Deus. O Senhor Deus é um Deus de graça mesmo. Mas na graça de Deus, a graça de Deus inclui todas as suas instruções. A própria lei está dentro da grande graça de Deus. Deus é gracioso demais, todos os dias. Mas vocês precisarão ter a obra das mãos confirmadas. Vocês quererão, nós quereremos que as obras das nossas mãos sejam confirmadas. E eu faço aplicação dentro da nossa família, com os nossos filhos. Nós queremos que as obras das nossas mãos sejam confirmadas. Todo pai quer ver, pelo menos todo pai sã mentalmente, espiritualmente, quer que o seu filho ande nos caminhos do Senhor. Mas muitos não andarão. E não andarão porque Deus não confirmou a obra das mãos dos pais. E não confirmou a obra das mãos dos pais porque eles tinham a graça, estava tudo disposto na sua presença, a Bíblia estava ali, Deus estava ali, e eles passaram a vida inteira sem buscar a Deus. Não podem cobrar nada de Deus. Moisés estava em um ponto, não de cobrar nada de Deus, mas de reconhecer seus pecados e falar: povo, tem coisa para acertar aqui. Santidade é uma delas. Povo, tem coisa para acertar aqui. Obediência é uma delas. Povo, tem coisa para acertar aqui. Adoração é uma delas. Em meio a tantas vozes, uma voz, a de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça, que o Salmo 90 de Moisés possa nos ajudar a compreender a dimensão da glória de Deus e a limitação dos nossos pensamentos. E quando orarmos, oremos como convém. Porque Tiago disse que muitas orações não são atendidas, porque oramos o que não convém. Que as nossas orações sejam convenientes. É a minha oração nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, eu gostaria de orar como o Senhor ensinou os seus discípulos, reconhecendo, Senhor, a tua majestade, reconhecendo como está na palavra de Deus, que o Senhor é santo, mora nos céus, mas mora no coração do contrito, reconhecendo que o Senhor tem um reino,
reconhecendo que a tua vontade deve ser feita, tanto na terra como no céu, reconhecendo que somos necessitados de pão, precisamos dele, Senhor, reconhecendo que somos pecadores e que precisamos de perdão, reconhecendo, Senhor, que a tentação sempre está a um passo de cada um de nós, para não cairmos, só mesmo se o Senhor não nos deixar cair. O mal está ao lado, muitas vezes dentro, só o Senhor para nos livrar dele. Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos a esperança que Moisés teve, a esperança de saber que o Senhor faria a sua vontade, e o Senhor a fez. Senhor, nós oramos assim, faça-se a tua vontade também na nossa vida, Senhor. E mais uma vez eu reforço essa oração, confirma a obra das nossas mãos, se os nossos atos estiverem convenientes às tuas instruções. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.